qual a razão da criança com TDAH apresentar baixa autoestima? Isso é um dos efeitos, assim, colaterais, digamos, né? Que não é um critério diagnóstico do TDAH, mas é muito comum mesmo que as crianças com TDAH tenham baixa autoestima. E aí um dos motivos é que, assim, o TDAH, ele acaba interferindo na aprendizagem, principalmente, dessa criança, né? Então, pensa que é uma criança que tem dificuldade de, por exemplo, vou falar bem por alto, né? De prestar atenção, de se concentrar. Em uma sala de aula que ela tem que ficar durante 5 horas prestando atenção, e ela já tem a dificuldade de prestar atenção, ainda é por um longo período, ou seja, maior dificuldade ainda. E essa criança está o tempo todo com estímulos e... assim, o professor falando, ela tem que prestar atenção no professor, prestar atenção no que ele escreve no quadro, ela mesma escrever. Então, tem que dividir essa atenção demais, que pode ser uma das dificuldades de quem tem TDAH. Então, essa criança fica um pouco perdida, né, em sala de aula. Então, consequentemente, a aprendizagem dela vai ser abaixo do que ela tem de potencial de inteligência. Ou seja, mesmo uma criança que é inteligente, tendo TDAH, ela vai ter mais dificuldades, justamente por essa dificuldade que ela tem de concentrar, né? Ou dessa agitação, né? E aí o que acontece? Como ela vai tendo essas dificuldades, ela costuma ela mesma perceber as dificuldades, por exemplo, principalmente na escola, mas até no dia a dia. Então, ela começa a ser, ela percebe e as outras pessoas também percebem. Então, começam até a taxar essa criança. Então, é uma criança, ela é muito avoada, é esquecida. Sempre que leva a garrafinha para a sala de aula, ela esquece. Nunca lembra de pegar o casaco, né? Perde os objetos. E isso é uma questão, né? São características do TDAH. Ou, às vezes, aquela criança que estuda, mas não parece que não aprende. Ela entende na hora que você explicou, mas daqui a pouco, se você perguntar, parece que ela nunca ouviu aquilo na vida. E a gente fica, nossa, mas como? Eu acabei de explicar, né? Então, pela percepção das outras pessoas e pela dela mesma, ela começa a achar que ela não é capaz, né? Então, começa a se achar... Porque o que a criança pensa? Ela tenta estudar, ela tenta entender e não está conseguindo, ou não está conseguindo ter o desempenho que espera-se dela, ela começa a achar que ela é burra, ou que ela é incompetente, ou até que ela é preguiçosa, que é uma das coisas que as pessoas falam. E ela tem vergonha de perguntar novamente, né, para o professor, exato, né? Exato, aí tem dúvida e não tira a dúvida porque por tem vergonha. Exato. Eita, então é esse acúmulo que vai, né, a autoestima da criança e da pessoa, né? Porque é comum em adultos que têm TDAH também a autoestima ser bem baixa. E é uma das importâncias, né, da gente identificar que tem o TDAH. Porque aí a gente consegue auxiliar melhor nesse sentido. E a própria pessoa perceber, olha, eu tenho essas dificuldades, não é porque eu sou burro, não é porque eu sou incapaz, não é porque eu sou preguiçoso, é porque eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, dá até uma leveza, eu imagino, né, para a pessoa. Sim. E eu já ouvi alguns relatos, assim, de pacientes que depois que tiveram um diagnóstico, além dos tratamentos adequados, que deu uma ajuda nesse sentido, deles perceberem que não era porque eles não queriam, por exemplo, prestar atenção ou ter um bom desempenho, mas porque eles não conseguiam, né? Então...